Salve, queridões do Mundo Edu! Dando sequência ao nosso plano de estudos, vamos falar hoje sobre trabalho. Onde está o seu pai? Está trabalhando. Não, eu estou falando do seu pai. Não, cara, nada a ver isso aí, meu. Vamos falar também sobre energias. O que é isso? Que energia é essa? Bah, louco, tu tá mal hoje, hein, cara? Vamos falar também sobre potência. Mas que potência, hein? Para começar esse assunto sobre trabalho, o primeiro passo importante é a gente diferenciar trabalho do dia a dia do trabalho físico. Na verdade, são atividades distintas, fisicamente falando e diariamente falando de trabalho, por um único motivo. Na física, quem realiza trabalho é força. E nem sempre no teu dia a dia tu usa força e mesmo assim tu pode dizer que tu tá trabalhando. Alô? Fala rápido, estou enrolado na toalha. Agora tem um ponto importante. Tanto no dia a dia como na física, há algo em comum nas atividades consideradas trabalho. Tanto no dia a dia como na física, trabalho é um processo de gasto ou transferência energética. Mas aí que fica uma questão: o que é energia? Do ponto de vista físico, energia é alguma coisa sem definição. Como assim sem definição? Sim, sem definição. Aí que tá. Energia é algo necessário para se realizar trabalho. Vejam bem que a palavra algo deixa indefinido energia. Não se sabe se é um líquido, se é um gás. É simplesmente alguma coisa que nós precisamos para poder realizarmos trabalho. Aí que tá a questão chave. Toda vez que vai se realizar trabalho, a pessoa que faz isso, ela está criando, na verdade, um processo de transferência energética. Por isso que pessoas em forma como eu, Bussunda e Giba, necessitamos caminhar para emagrecer. Precisamos gastar energia. Precisamos queimar energia, para não dizer queimar gordura. Agora tem um ponto importante para unir isso tudo: energia e trabalho. Sempre que se usa força, está se realizando trabalho? Aí que vem o ponto-chave. Toda vez que se usa força a um movimento, tu tá aí sim realizando trabalho e, consequentemente, gastando ou transferindo energia. Por isso que a definição de trabalho tem esse caráter da análise energética. Toda vez que você usa força em qualquer situação que vai ser relacionada a um movimento, seja força para provocar um movimento, favorecer um movimento ou dificultar um movimento, você automaticamente está realizando trabalho. Consequentemente, está gastando a sua energia, ou melhor dizendo, está transferindo a sua energia para aquele corpo que você está realizando trabalho. Uma questão importante a se lembrar aqui é que a energia, ela é medida, na verdade, em joules. Vejam bem, joule é unidade de medida de energia e também é unidade de medida de trabalho. Lógico, quanto mais se realiza trabalho, mais se gasta energia. Por isso que a unidade de trabalho é exatamente a mesma unidade de energia, joules. Mas os aparelhos elétricos, eles também estão consumindo energia. Podemos dizer que eles realizam trabalho? Claro que realizam trabalho, mas aí que tá. O trabalho que está sendo realizado por um aparelho elétrico é lá nas cargas elétricas. Existe uma força lá dentro dos condutores movimentando, deslocando as cargas e por isso que tem trabalho realizado. Ou seja, tem um consumo energético. Essa realização de trabalho pode ser classificada de 3 tipos. O primeiro tipo de trabalho é chamado de motor. Você classifica o trabalho de uma força por motor quando essa força age favoravelmente ao movimento do corpo, ou seja,
a força atua no mesmo sentido do deslocamento, da velocidade, do movimento desse corpo. Nesse caso, o trabalho ele tem um sinal positivo. Pelo seguinte motivo, quem está aplicando força no corpo transfere energia para o corpo. Ou seja, esse corpo ganhou energia, por isso o trabalho realizado sobre ele é positivo. Ele teve um ganho energético. O segundo tipo de trabalho é chamado de trabalho resistente. Ou seja, é quando a força atua contrariamente ao movimento do corpo. Ou seja, a força age num sentido contra o movimento, o deslocamento ou a velocidade do corpo. A força está dificultando o movimento do corpo. Nesse caso, ao trabalho damos um sinal negativo. Porque quem está aplicando a força sobre esse corpo retira energia dele, agindo contra o movimento dele. Nesse processo, o corpo está tendo uma perda energética, por isso negativo. O terceiro tipo de trabalho é uma situação mais incomum, é o chamado trabalho nulo. Trabalho nulo geralmente é quando a força não age a favor, nem age contra o movimento. Vejam bem, a força não interfere no movimento do corpo. Ela não faz o corpo ganhar movimento, mas também não faz o corpo perder movimento. Ela não interfere na situação de movimento, deslocamento ou de velocidade do corpo. Um exemplo de trabalho nulo pode ser a força centrípeta. Toda força centrípeta não faz o corpo aumentar a velocidade, não faz o corpo perder velocidade. Consequentemente, ela não está realizando trabalho sobre esse corpo. Outro exemplo que dá pra gente citar aqui também é a força normal. Se tu estiver deslocando um corpo na horizontal, a força normal, ela não age nem a favor e nem contra o movimento. Por isso, ela não realiza trabalho. Queridão, também vale lembrar que é possível tu calcular o trabalho, medir o trabalho, além daquela famosa equação, por gráficos também. Se tu te deparar com um gráfico desse estilo, o famoso gráfico da força por posição, se tu calcular a área abaixo desse gráfico aí, o valor que tu encontra nessa área representa o valor do trabalho realizado pela força para deslocar o corpo. Fica atento, porque trabalho é um assunto chave nesse teu plano de estudos do Enem. Uma pegadinha. Se duas máquinas vão realizar o seguinte trabalho: duas empilhadeiras irão erguer massas iguais à mesma altura, só que em tempos diferentes. Qual delas realiza mais trabalho? As duas empilhadeiras realizaram o mesmo trabalho. Óbvio, o trabalho não é dependente do tempo em que ele é realizado. O trabalho só depende da força necessária para erguer os corpos e da altura do deslocamento que você provocou nos corpos. Essa é a maior pegadinha que a gente pode ter dentro de uma questão do Enem, falando do trabalho e associando a tempo realizado. Não tem relação nenhuma, não tem dependência do tempo com o trabalho que ele é realizado. Agora, claro, aí fica uma questão: o que as empilhadeiras têm de diferente, já que uma fez em menos e a outra fez em mais tempo? A essa rapidez em realizar trabalho, aqui na física nós chamamos isso de potência. Não, agora não, cara, chega. Na verdade, a potência é a rapidez em se realizar trabalho. Quanto mais rápido um sistema físico realiza trabalho, quanto mais rápido um sistema físico desloca um corpo, mais trabalho ele está realizando. E um exemplo típico da tua casa aí sobre potência é o chuveiro. Quando o chuveiro aquece água em um tempo muito curto, ele é muito potente, ou seja, ele realizou trabalho em menos tempo. Se a gente pegar, por exemplo, um carro que demora para acelerar, esse carro está levando muito tempo para realizar um trabalho. Consequentemente, ele é um carro pouco potente. Toma cuidado para não fazer confusão entre trabalho e potência. Enquanto o trabalho é um processo de transferência energética, potência é a rapidez com que se realiza esse trabalho. A potência é medida em watts. E o watts
vem do joule do trabalho dividido pelo segundo do tempo. Ou seja, 1 watt é 1 joule de trabalho realizado a cada 1 segundo. 10 watts de potência são 10 joules de trabalho realizados a cada segundo de tempo. Um exemplo prático para a gente ver essa análise de potência é o chuveiro da tua casa. Vai naquele teu chuveiro elétrico aí, procura nele a potência. Tu vai ver que está escrito lá que a potência dele é 5.000 watts. O que isso quer dizer? 5.000 watts quer dizer que ele consome 5.000 joules de energia a cada segundo de tempo. Se a gente pegar um carro ou uma moto como exemplo, a gente tem a potência desses carros e motos medidos em cavalos, o famoso CV. É um múltiplo do watt. Também é uma medida de potência. Nesse caso, também está informando quantos joules de energia o carro está consumindo a cada segundo de funcionamento. E até uma simples lâmpada, se tu for procurar aí e dar uma olhada, uma lâmpada de 60 watts quer dizer que ela consome 60 joules de energia elétrica a cada segundo. Mesmo falando em consumo de energia, tem que lembrar que consumo de energia tem a ver com trabalho. Então todo e qualquer aparelho está realizando trabalho. Independente do tipo de aparelho que for, aparelho elétrico, mecânico ou termodinâmico, todos eles têm força associada a um movimento, associada a um deslocamento, mesmo que a gente não veja no caso de aparelho elétrico. Queridões, nossa aula de hoje tratou sobre 3 assuntos que é extremamente importante nesse teu plano de estudos: trabalho, energia e potência. Certamente, tu vai encontrar questões referentes a esse assunto. Não uma, nem 2, 4 questões da tua prova do Enem serão sobre esse assunto. Te liga, porque nós hoje tivemos a aula mais importante desse nosso conteúdo. A gente está aqui para colocar teu nome no topo do Enem. Tchau, tchau, gente. Cara, quando eu fui conhecer meu ex-sogro, né? Ele... primeiro namorado da filha dele. Cheguei lá, né? Meio gordinho, assim. O cara me olhou, né? Italiano, acostumado a trabalhar, né? Ele me olhou, né? Tia, mas tu é gordo, tu não trabalha? Eu fiquei pensando, né? Pergunta pra tua filha se eu não trabalho de noite.